Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago mais uma vez trazendo dicas aí de matemática para vocês, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre números primos e fatoração, tá? Para que vocês possam saber muito bem o que fazer quando a gente cair naqueles problemas com raiz quadrada e tudo mais, ou quando a gente tiver divisões muito grandes para poder fazer, ok? Então vamos lá. Primeiro começando com a definição de números primos, né? Aí números são números naturais que só possuem dois divisores naturais. Ah, Thiago, foi redundante. Não, não foi, porque assim, números naturais são aqueles números inteiros positivos, certo? E quando a gente pensa nos divisores naturais, os divisores também precisam ser dessa forma. Porque, por exemplo, os números naturais, eles são um subconjunto do conjunto dos inteiros, porque os inteiros também possuem números inteiros e negativos. Né? Então, quando a gente pensa nos divisores naturais, é porque eles obedecem a essa condição. Então, se eu tenho divisores naturais, eu tenho que os números primos só tendo 2, esse número natural que divide o número primo vai ser o 1 e ele mesmo. E aí a gente passa por uma definição que todo número é divisível por ele mesmo, certo? Exceto se esse número for o, se a gente pensar em todos os conjuntos numéricos, se ele for o zero. Se ele for o zero, então ele não pode ser dividido por ele mesmo, porque a gente teria um quociente com infinitas soluções, como eu já havia dito em vídeos anteriores. Então, os números naturais só têm como divisores 1 e ele mesmo. Então, você se pergunta, para ser número primo 1 pode ser primo? Não, né? Porque senão o que vai acontecer? Se o número para ser primo, ele tem que ser um número, vamos chamar um número P, pertencente aos naturais. E aí, isso vai implicar que ele, para ser primo, ele só pode ser dividido nos naturais por 1 e por ele mesmo. Se por acaso 1 fosse primo, eu acabaria com essa observação aqui de dois divisores naturais. Eu teria um só. Né? O 1 dividiria o P, então se fosse 1 dividiria 1. Acabou. Então a gente já teria aí uma contradição. Tudo bem? Então, por isso que a gente encara os números primos a partir do 1, né? A partir do não, após 1. Né? E aí a gente cai no primeiro número primo, que na verdade é o único número primo par, que é o 2. Tudo bem? E aí a gente tem que pensar muito bem nessa definição, porque assim, você pode se deparar algum dia numa prova da sua vida de cair a seguinte afirmativa: diga se é verdadeira ou falsa. Um número primo possui 4 divisores inteiros? Se a pergunta for essa e você disser não, você está errado. Porque no conjunto dos inteiros, a gente também tem a presença do menos 1 e do menos P, que seria esse número primo. O que acontece? No conjunto dos inteiros, o número primo tem 4 divisores. Porque todo número é divisível por ele e pelo simétrico dele, pelo oposto dele. Se a gente for pensar nisso, é claro, fazendo a exclusão do zero nesse caso, se a gente for pensar no número e no oposto dele, então eu vou poder dividir P por P e por menos P. E também vou poder dividir por 1 e por menos 1. Então, com essa presença do oposto, a gente sabe que o número primo, nos inteiros ele tem 4 divisores e nos naturais ele tem 2 divisores. Tudo bem? E aí a gente também vai cair aqui numa sequenciazinha, que são os primeiros números primos, né? Que geralmente são os problemas que a gente resolve, em quais casos caem. Então a gente tem aqui o 2, o 3 e o 5. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que você tiver um número par, você já sabe que esse número, se não for o 2, esse número não é primo. Tudo bem? Então, por exemplo, o 4. O 4 ele não vai ser primo. Por quê? Porque o 2 é um divisor do 4. Então o 4 teria como divisores 1, 2 e 4, não é verdade? E outra coisa, o único número primo, aí você pode perceber que se você fizer essa exclusão, então, do 2, todos os outros primos vão ser ímpares. Porém, a gente tem o 5, certo? O que acontece é que o 5 também é o único número primo que tem final 5. Porque todo número com final 5, ele pode ser divisível por 5, né? Se a gente pega um número da forma, por exemplo, a gente pega um número par. O número par é da forma 2k. E a gente multiplica esse número da forma 2k por 5, esse cara vai ser um 10k. Ou seja, o algarismo das unidades desse número par vai acabar sendo 0, porque ele é da forma 10k. Agora, se a gente pega um número ímpar, que ele pode ser escrito da forma 2k mais 1, e multiplica esse número ímpar por 5, o que vai acontecer? Você vai ter 5 vezes 2k, que vai dar 10k, e você vai ter 5 vezes 1, que vai dar 5. Então, qual vai ser o algarismo das unidades dele? O algarismo das unidades vai ser 5. Com isso, eu posso garantir que todo número ímpar, exceto o 5, ele não vai ser o quê?
um número primo, porque ele sempre vai ser divisível por 5. Por quê? Porque quando você tem a divisão de um número, se você consegue dividir as duas parcelas pelo mesmo número, esse valor que você encontrou é múltiplo do número que você está dividindo. Então, nesse caso, por exemplo, o 5 divide o 10 e o 5 divide 5. Como ele divide as duas parcelas da soma, você pode afirmar que esse número é divisível por 5. Então, todo número par e todo número que terminar em 5, sendo que esse número par não pode ser o 2 e esse terminado em 5 não pode ser o 5, não serão números primos. E aí a gente pode partir para outra observação, que é a observação de um teorema muito importante, que é o teorema fundamental da aritmética. O teorema fundamental da aritmética garante que todo número natural, aí vamos lá, o enunciado correto, seja n pertencente aos naturais, para todo n maior ou igual a 2, ou n é primo, ou n é formado pelo produto de primos. E aí o nome do número formado pelo produto de primos é o composto, tudo bem? Então todo número que não for primo é composto, é claro, a partir do 2. Porque o 1 é composto? Não. Então a gente pensa a partir do 2, que ou o número é primo ou ele é composto. Esse teorema é chamado de teorema fundamental da aritmética. Ele sempre pode ser decomposto. E aí todo número que for composto pode ser decomposto, né? Você tirar a composição dele em fatores primos. Tá ok? E aí a gente pode ver exemplos aqui. Por exemplo, o 2. O 2 eu já falei que ele é primo. Então beleza, 2 é primo. O 4 é 2 vezes 2. Então, eu posso decompô-lo em fatores primos. Eu posso escrever a fatoração dele, porque na multiplicação, os termos da multiplicação se chamam fatores. O resultado se chama produto. Então, 2 vezes 2, 4. Então, esses são os fatores, então eu fiz a fatoração. Esse número também pode ser conhecido como 2 ao quadrado. Por quê? Porque o valor que aparece aqui em cima é a quantidade de vezes que o número está sendo multiplicado por ele mesmo. Agora vamos ao 7. O 7 está na nossa lista de números primos, né? O 7 está aqui, ó. Então 7 é um número primo. Já ia escrever 7, mas não, primo. E o 21 pode ser escrito como os fatores 3 e 7 em um produto. Que o produto, que é o resultado, é 21. Então, ou seja, esse carinha aqui é um número composto. E esse cara também é um número composto. Tá? E para que a gente possa decompor em fatores primos, a gente vai se valer de uma operação chamada de fatoração. Como é que a gente faz a fatoração? Dividimos os números por primos. Então, a gente sempre vai pegar aquele número que a gente quer fazer a fatoração e dividir pelos números primos, tá? A gente vai tomar os números primos em ordem crescente. Então, por exemplo, primeiro vai ver se ele é divisível por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 11. Ah, Thiago, posso fazer fora de ordem? Cara, você pode até fazer, mas a gente costuma se embolar quando não segue essa ordem. Então, a gente faz na ordem para ter uma ordem bonitinha na nossa cabeça, para ter uma disciplina, para ter uma hierarquia, e foi tudo facinho. E a gente termina, né, terminamos quando chegamos ao 1. Então, quando o resultado da divisão der 1, você terminou ali a sua fatoração. Beleza? Agora vamos aos exemplos. Por exemplo, 63. Você pode ver que eu vou fazer esse traço aqui. Então, muita gente fala, vai tirar o MMC. Não, o MMC se vale da fatoração, não o contrário. Tá? Então, 63. Se a gente for ver, 63 é ímpar. Então, como ele é um número ímpar, ele não é divisível por 2, nos naturais e nos inteiros. Então, a gente vai tentar o próximo valor que possa dividir o 63. E esse valor é o 3. Então, 63 dividido por 3 vai dar 21. Agora a gente percebe o 21. O 21 continua sendo divisível pelo primo 3. Então, fica 21 dividido por 3, que dá 7. 5 não pode dividir 7, porque ele não tem final nem 0 nem 5. Então a gente só pode dividir o 7 por 7. Então como que fica a inscrição desse cara? Aqui no final é 1. Acabei. E aí como é que ele fica decomposto em fatores primos? Ele é 3 vezes 7. Só que o 3 multiplica por ele mesmo 2 vezes. Então você pode elevá-lo ao quadrado. Beleza? Agora o 120. 120 é par. Então, como ele é par, a fatoração dele pode começar por 2. 120 por 2 dá 60. 60 também é par, então ele também é divisível por 2. Então, 60 por 2 é 30. 30 continua sendo par, então ele continua sendo divisível por 2. 30 por 2 é 15. O 15 é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. Então, quem é o próximo primo que a gente pode testar? O 3. E o 3 divide o 15. 15 por 3 é 5. E o 5 pode ser divisível por 5. 5 por 5 dá 1.
Então, como é que fica a fatoração desse cara? A fatoração é sempre única, tá? Não existem duas formas de você fatorar o mesmo número. Então, essa fatoração é a única fatoração existente para o 120. Então, esse valor vai ser 2. Quantas vezes o 2 multiplica por ele mesmo? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3. Vezes 3 vezes 5. Vamos só fazer uma observação? Quando você tem 3 sozinho, isso é a mesma coisa que dizer 3 elevado a 1. Ou seja, o 3 multiplica por ele mesmo uma vez. Tudo bem? E aí, qualquer número natural, tá bom? A gente faz essa pequena definição aí. Na verdade, a gente chama quase isso de notação. Né? Agora, 625. 625, ele não é um número par, tá? Ele não vai ser por 2. Se você fizer um teste, que eu vou ensinar para vocês depois, ele não é divisível também por 3. Mas já que ele tem final 5, a gente pode dividir ele por 5. Então eu vou dividir 625 por 5, que vai dar 125. 125 também é divisível por 5, que vai dar 25. Também vai ser divisível por 5, que vai dar 5. E também vai ser dividido por 5, que vai dar 1. Opa, cheguei no 1, encerrei, igual aqui em cima. Então agora o 5 multiplica por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Então essa é a fatoração do 625. 770, o último exemplo. 770 é um número par, então ele pode começar a fatoração dele por 2. E essa fatoração dele por 2 vai dar... Agora esqueci quanto é que dá essa fatoração. 770 dividido por 2, isso dá 385. Tem problema. Às vezes esquecer é super normal. Tudo bem? Se você for fazer a observação, 385, ele é ímpar, então ele não é divisível por 2. Já que ele não é divisível por 2, a gente tenta por 3. Só que ele também não é divisível por 3. Então ele vai ser divisível por... Ele é divisível por 5. E quando você faz 385 dividido por 5, você tem como resposta 77. Agora foi mais rápido, hein? E 77, ele não é divisível por 5, porque ele não termina em 5, já que ele é ímpar. Então ele pode ser divisível por 7. 77 por 7, 11. E 11 também é primo, pode ser dividido por 11. Chegamos a 1, chegamos à resposta. Então 770 pode ser escrito como 2 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Encerramos aqui. Então, espero que vocês tenham curtido mais essa dicasinha aí de como fazer esse tipo de operação, tá? E vai ser muito importante porque os próximos vídeos eu vou falar sobre as potências e sobre os radicais. E a gente vai precisar muito dessa informação. E vai ter também um truquezinho para você descobrir a raiz quadrada mais rápida, tá? Mas um truquezinho que é matematicamente válido. Então, valeu, galera. Não esquece de dar um like aí no vídeo, tá? Se inscrever no canal. Para fazer a gente crescer cada vez mais e que eu possa levar cada vez mais conteúdo para vocês. Valeu, então. Bom, fiquem bem, tá? Boa noite, porque eu estou gravando esse vídeo à noite, mas bom dia, boa tarde, como diria Jim Carrey no brilhante filme Show de Truman, né? E se eu não te vi, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau.